Cara, eu queria entrar já direto num assunto muito importante, que eu vejo assim, muitas vezes a galera faz algumas metas muito complexas dentro de um comercial, falando sobre vendas. Pô, chega na metade do mês e o vendedor já não fala, cara, não vou atingir essa meta. Já é impossível para mim. Qual que é a grande importância da inteligência emocional para um vendedor conseguir, cara, esquecer a meta final e conseguir, pô, porque o cara pode em uma venda mudar o jogo dele completamente. Cara, eu queria que você trouxesse pra gente, você como um especialista em vendas e inteligência emocional, qual que é a real importância da inteligência emocional para um vendedor de alta performance? Legal, Fernando. Pergunta interessantíssima, né? Logo de cara, já aquela sapatada. Mas essas são boas. E eu vou pegar esse tema, vou expandir ele um pouquinho, qualquer coisa você me traz de volta, tudo bem? Vambora. Mas assim, fundamental como inteligência emocional é o cara conseguir manter o equilíbrio. Porque a inteligência emocional, no fundo, de uma maneira muito simples, é o equilíbrio emocional. Muita gente acha que inteligência emocional é a ausência de emoções, ou você fingir uma emoção diferente daquela que você está passando. Não, cara, isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional passa por você sentir o que você sente. A grande questão é perceber, gerenciar e direcionar a teu favor. Esse é o grande ponto, exatamente. Então, o que isso significa na prática para a vida desse cara? Né? Uma meta super desafiadora e ele no meio do mês ali travou, entendeu? Primeiro é essa coisa, se ele tem um autoconhecimento, que é uma das bases, um dos pilares para a inteligência emocional, o cara, ou durante o processo, ou antes, quando ele começou, ele já vai falar, cara, peraí, tem alguma coisa que talvez não esteja fechando direito. Pode ser reclamação minha, pode ser viagem, ou pode ser alguma coisa que foi planejada de uma maneira que não estava muito adequada para aquilo que é a realidade. Então, esse cara vai, diante disso, e com as emoções fluindo, se exaltando, né? Pressão chegando, né? Tá fungando no cangote, enfim, mas peraí, deixa eu sentar para conversar com o meu gestor. Deixa eu entender o que ele pensou, como é que ele imaginou que eu poderia desenvolver ou desenrolar uma meta como essa, para eu entender onde eu estou falhando, o que não está funcionando, para colocar num trilho melhor. Ou então, né, melhor do que isso, um cara que normalmente tem essa percepção, cara, quando ele recebeu a meta, ele já está questionando, ele já está ali perguntando, mas por quê? Né? Da onde veio? Como é que você me explica isso? Ou, cara, não estou com clareza de como é que eu vou chegar lá. Chefe, me ajuda. Tá? O que você imaginou nesse sentido? Então, isso é o que ajuda o cara, eu diria, isso é uma inteligência emocional, onde o cara sente o aperto, sabe? Ele sente a pressão, mas ao invés de ele espanar, sair culpando, enfim, reclamando, né? Ó vida, ó azar. Não, um cara que para e fala, não, peraí, cara, deixa eu pensar. Ele se pergunta, ele se faz perguntas, por que ele está vivendo aquilo, o que está acontecendo com ele naquele momento, e isso ajuda ele a fazer perguntas para as pessoas importantes. Como, por exemplo, o gestor dele, para entender o que ele precisa ajustar a rota para poder chegar no resultado que ele quer. Porque, assim, eu já vi algumas vezes, inclusive na minha empresa, de chegar nos últimos, sei lá, na última semana do mês, Sim. ver que a meta tá um pouco distante e a galera desesperar. Sim. E aí as reuniões de venda saem uma merda, ninguém consegue performar bem, a pré-vendas começa a fazer um monte de ligações e contatos que não faz sentido, Sim. naquele desespero. Então você vê que é totalmente uma falta de inteligência emocional, um despreparo, e eu como gestor tenho que apaziguar isso daí também e treinar a equipe. Para um gestor, como que ele prepara de forma prática uma equipe para conseguir suportar a pressão? Porque também não é fácil, porque às vezes a gente contrata um vendedor júnior, a gente quer preparar ele, e às vezes a gente, na prática, não sai tudo como a gente queria. A gente planejou 90 dias de rampagem, mas 45 nós precisa dele, vamos embora. E às vezes ele não está preparado. Na prática, o que a gente pode fazer? Tá, vou pegar um exemplo, vou bater a tua carteira. Vou pegar um exemplo que você me trouxe, a gente conversando no aquecimento para poder estar aqui agora. Vambora. Tem aquela empresa que, cara, começava o mês e terminava o mês, cara, em desânimo. E ali no meio, os caras performaram bem. Então, primeira semana, cara, uma droga, sem resultado. Última semana, uma droga, sofrimento, né, para tentar bater a meta. Mas ali no meio do mês, cara, um resultado legal, né? O pessoal animado, engajado, enfim. O que o gestor pode fazer na prática? Olha, né? Estuda, pega dados, né? Apura o que está acontecendo, analisa fatos, né? Entende o cenário,
E normalmente o gestor, pelo menos é o que se espera dele, é que ele tenha uma visão maior do todo. É o famoso big picture, né? Aquela visão do todo. E quando ele consegue olhar, ele vai falar, cara, já entendi, ó, tá aqui, né? Se eu pudesse traçar um gráfico, cara, tá embarrigado no meio, positivamente, mas, pô, tá faltando nas pontas. Cara, o que eu posso fazer de diferente? Eu já sei, cara, vamos fazer o seguinte, vou pegar a meta que é mensal, vou dividir a meta por semana, porque aí eu, né, aumento a tração, talvez até ajusto um pouquinho no meio, mas garanto que o aumento de tração na primeira e na última semana crie equalize melhor, né, o resultado. Putz, tá aí, cara, um exemplo prático que você me ensinou agora, né, você comentou comigo antes da gente entrar aqui, que, cara, é uma baita sacada para poder equalizar isso. Isso também tem a ver com inteligência emocional, também do gestor. Por quê? Porque é o cara que não só se liga como ele funciona, mais uma vez, né? Um dos grandes pilares, autoconhecimento. Fundamental, cara. Se eu não sei como é que eu funciono, se eu não sou honesto comigo mesmo em relação ao meu funcionamento, então conhecer como é que eu funciono e ser honesto em relação a isso, cara, eu não consigo ajustar. Porque o tempo inteiro eu fico no auto-engano. Eu fico, não, cara, eu vou dar um jeito. Puta, quando na verdade você já sabe aqui dentro que você não vai dar um jeito. Que você precisa mudar alguma regra, algum princípio que vai te provocar para que você possa performar diferente. Puta, nem sempre o vendedor tem essa capacidade. Mas o gestor, como ele é um cara mais preparado, mais desenvolvido, ele tem essa habilidade com ele mesmo, ele também começa a reconhecer isso nas outras pessoas. E essa é uma grande sacada. Quando o gestor olha e fala, cara, esse cara não me falou. Ou ele está tentando me falar uma coisa diferente, que na verdade é o que ele acredita, é o que ele está fazendo. Cara, já sei, eu vou mudar a regra do jogo. Ele vai chiar, tal, mas ele vai ver que depois, no final das contas, vai ser melhor para ele. Não precisa me agradecer, esse é o meu papel de gestor. Vamos embora. Sim, não, faz total sentido, total sentido. E essa questão dos ajustes que a gente estava conversando antes, exatamente foi pensando nisso, não esperar chegar nos últimos dias do mês para você correr atrás, porque se você tem uma meta ali, dependendo do tipo de empresa, cara, você pode fazer uma meta diária, não sei se você vende produtos, dá para fazer metas por dia, e nós lá fizemos semanal. Então, por exemplo, se a gente não vende tanto do que a gente especificou na primeira semana, a gente começa a segunda semana devendo. Sim. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que correr um pouquinho mais e se esforçar um pouquinho mais. Então, mentalmente, isso é muito bom, que assim, é um pouquinho mais. Não é um caminhão igual às vezes chegava lá no final do mês. Não, até porque é isso, auto-engano, hipocrisia, né, cara? Você achar que vai performar de uma maneira diferente daquilo que, na realidade, é como você funciona. E isso é muito legal, porque quando a gente olha para a equipe ou para o vendedor e fala, cara, tá tudo bem você ser do jeito que você é. O problema é quando você tenta se enganar você mesmo e os outros de que você não é dessa maneira como você é. Então, primeira coisa, cara, aceita da maneira como você é. Tá tudo bem, cara. Enfim. Não, mas tem meta, tem que puxar. Legal, isso é uma outra história, nós vamos ter que trabalhar o teu gestor também, para ele poder ser mais realista, não só em relação a ele, mas a equipe que ele tem. Sim. Por quê? Porque quando você consegue enxergar isso, você consegue buscar ou decidir se os ajustes que você vai receber ou você vai decidir ter, se você vai seguir adiante com eles ou não, né? Porque, esse é o ponto decisivo, né? A gente fala sobre isso, por exemplo, aí a gente entra tranquilamente na parte técnica, que o que é uma boa estrutura técnica para que você possa fazer isso? Cara, planejamento de ações de vendas, cara. Sabe? Aquilo. Vamos lá, vamos estudar teus últimos 3 meses. Como é que foram quantidade de contatos, quantidade de ligações, visitas, propostas, funilzinho, né? Para que, quantas vendas você fez? Puta, legal, estuda os 3 últimos meses. Cara, tem um índice de positividade, ou índice de conversão etapa a etapa. Eu não tô dizendo o que eu espero de você. A gente tá lendo, cara, é o que aconteceu. A não ser que tenha alguma questão de sazonalidade, é isso que acontece. Então, deixa eu te falar, aqui você já tem um pequeno retrato de como você funciona. Não sei se você tinha essa realidade ou não. Ótimo. Porque a gente quer como resultado daqui para frente, pegando de trás para frente. Quantas vendas a gente quer? Legal. Em relação ao índice de produtividade de uma etapa para outra, o que você precisa fazer, né? O que você precisa ter como estrutura de funil para chegar provavelmente no resultado que a gente quer? É isso. Pronto, cara. É isso. O que você acabou de falar. Um dia eu não fiquei legal, tive que levar meu filho no médico, né, não passei bem, enfim, seja qual for o compromisso que você teve. Cara, tava ali no teu funil. Estatisticamente, você sabe que é o que você precisa fazer. Se você não fez, cara, vai faltar para o dia seguinte. Ou você dobra, dá um jeito de se reorganizar para isso, ou então você sabe que você não vai atingir a meta. Ponto. E aí, a gente abre uma outra questão. E se eu estiver falando demais, por favor, me interrompa. Esse é o objetivo. Ótimo. Que é aí na questão onde a gente entra, onde eu tenho podido contribuir com as equipes comerciais. Tem a técnica, né? Tem ali
a estrutura do que ele precisa fazer. Muitas vezes tem um script, o famoso playbook, para que ele possa seguir exatamente o que ele precisa seguir, né? E aí você pega uma parte da equipe, por exemplo, você tem 5 pessoas, 6 pessoas na tua equipe. Cara, 4 performam bem, 2 não performam. Todos recebem os mesmos inputs. Mesma estrutura, mesma técnica, né? Mesmo produto. E aí, o que acontece? Né? Qual é a diferença entre eles? Onde que está a questão? Cara, a inteligência emocional. Ou a falta dela. Tá. E aqui a gente estava falando sobre alguns pontos e você, como especialista, indica questões de, cara, respiração, você fala muito sobre PNL, tipo, sobre outras coisas além, tipo, de que possa ajudar no dia a dia, ou isso é bullshitagem, tipo, não acredito nisso, tipo, cara, faça uma respiração, fale mais pausado, respire, porque às vezes você vê que a galera ofegante, desesperada, você fala, cara, respira, cara, tá tudo bem aqui, estamos aqui, tipo, sim. tem algo que você indica, o que você fala com a galera, com as pessoas que você treina? Tá. Eu não sou especialista nessa área, por exemplo, de recomendações, né? Mindfulness, meditação, mas eu recomendo, cara. Eu aconselho até porque eu vejo resultados nisso. Eu convivo com pessoas que investem seu tempo, sua energia e é visível o resultado que isso tem. Eu mesmo tenho as minhas práticas que me ajudam a performar, cara, a ter resultados que eu tenho, que vai de alimentação, por exemplo, que é uma coisa para mim que é muito, muito importante, sono, entendeu? Questões que são mais práticas, eu não entro no detalhamento, porque aí, lógico, cara, você precisa de um nutrólogo, enfim, para te guiar nesse sentido, mas é evidente, cara, a gente tem como comprovar. Aliás, existem várias pesquisas científicas, se a gente for entrar nessa questão, que já mostram mudança de resultados palpáveis, dependendo do tipo de prática que você adota. Eu, de qualquer maneira, não foco isso nas minhas consultorias. Lógico que sempre tem um toque, né? Uma mentoria, um coach, uma coisa ou outra que a gente percebe nesse sentido, fala, cara, né? Puta, pode estar afetando. Cara, como é que tá, né? Você tá me contando, enfim, tem dormido poucas horas por noite, enfim, ó, cara, tem um ponto aí que é sensível nesse sentido. Eu entro mais, e a minha grande especialidade é ajuste de modelo mental, que é onde que tem a ver com expansão da consciência. É aí onde eu tenho um background importante, de muita prática, com uma profundidade, onde eu consigo realmente contribuir muito com ajuste de resultado. Mudança de comportamento é ajuste de resultado. Porque mudança de comportamento é uma coisa muito sutil. Muito, muito, muito sutil. Muito se fala sobre isso, mas pouco, na verdade, na realidade, se vê, né? Sim. Então, puta, como é que isso acontece? Por onde isso passa? Por mudança de consciência. E aí tem mecanismos de expansão da consciência muito interessantes que contribuem para que isso possa acontecer. Alexandre, alguns minutinhos antes você, né, deu o exemplo ali prático. Se a gente tem, né, o gestor vai olhar dados, né, vai olhar números e com os números a gente vai tomando decisão. Deu o exemplo ali de 2 vendedores, 2 pré-vendedores, eles ganham mesmo input assim, de dados. Um tá vendendo, né, um time tá vendendo, o outro não tá. Qual que é o passo do gestor? Agora você meio que complementando a resposta, mas né, nessa tua especialidade do ajuste mental, o que você vai fazer? Você vai resgatar aquilo dali, tentar entender, vai fazer o one-on-one, não vai? Para tentar melhorar os números daquele time, daquele vendedor. Assim, eu acho que o próximo passo mesmo. Para mim, como gestor, que é uma das grandes funções do gestor, é isso, cara, é entender a equipe que você tem, né? Lógico que depende do estágio de gestor que você está, porque aí só para não... para a gente dar uma luz ou dar um foco, você tem... Até porque quando a gente fala sobre área comercial, a gente tem gestores de vendedores, e aí a gente tem gestores de vendedores, e a gente pode ter gestores de vendedores. Então, né? Coordenadores, gerentes, diretores, enfim. Mas, vamos dizer, vamos pegar um né, que é o gestor de vendedores, tá? Okay. Só para a gente dar uma focada nisso. Na minha opinião, cara, uma das grandes atribuições e responsabilidades é você entender o teu time, cara. É você entender o teu time. Num dos podcasts que eu assistia, né, teu aqui, tinha um comentário sobre isso, né? Como você
como você entende tua equipe, né? Puta, de acordo com o propósito que você tem, de acordo com a meta que você tem, cara, um dos pontos fundamentais é, eu preciso entender esse cara, eu preciso entender o que está acontecendo com ele. Se eu espero alguma coisa dele, entender como ele funciona, o que ele acredita, o que ele não acredita, por que ele faz o que ele faz, por que ele não faz o que ele faz, enfim, o que está pegando nesse sentido, né? E depois de conheço minha equipe, Sim. você recomenda dar algum prazo, dar alguma coisa? Porque eu já veio também pessoas aqui que falaram, né, que eu não concordo muito com isso, mas também começar, a galera trabalha com meta, né, com objetivos, e acontecem coisas externas que acabam afetando a empresa. Sim. Mas depois tenta reconhecer, entende o time, conhece, mas não melhora, começa a penalizar, começa a dar red flag. Você quer saber quanto tempo demora para arrancar a cabeça? Não necessariamente, mas tipo, veio, a gente conheceu. Pô, beleza, conhece. Mas a gente dá um prazo para isso, não dá? Sim, sim, lógico. Acho que como tudo, né, cara? Prazos são importantes, enfim. Senão não seria um meta, seria um sonho, né? Tem um amigo meu, tem um grande amigo meu que diz, cara, meta, objetivo é sonho com data marcada, cara, né? Senão continua como sonho, né? Sim. Assim, o que eu recomendo, e inclusive o que eu pratico, né? Por exemplo, com a minha equipe. Cara, 4 meses, 4 meses, entre 4 e 5 meses é um tempo legal para que a pessoa possa passar a performar. E aí, sim, uma dedicação do gestor no sentido de enxergar, descobrir pontos cegos, instruir, enfim, roleplay, né? Seja o que... Aí tem várias... Tem alguns aspectos pelos quais, por exemplo, o vendedor não entrega resultado. Tem que ter essa habilidade também. Às vezes é falta de ferramenta, às vezes é falta de conhecimento, de como fazer, né? Às vezes, por exemplo, ele não acredita. Ele não acredita no produto, cara. Se você não se ligar, se você não conseguir fazer essa leitura, às vezes é falta de feedback. Então, essa leitura que é muito importante. Aí o professor corrige ou indica, né? Se ele não consegue, ele busca no mercado alguém que possa ajudá-lo a desenvolver essa habilidade no vendedor. E aí aquilo, cara, eu acho que em 4 meses é um tempo legal dentro do meu mercado. Mais especificamente, né? Nós estamos falando aí de venda B2B ou venda consultiva, para que você possa medir se o cara está performando ou não, se ele começa a trazer os primeiros resultados ou não. Entre 4 e 5 meses, 6 meses é um período limite, cara. Enfim, muda, e tá tudo bem mudar, né? Pô, você falou a questão, né, de ferramentas. Além de ferramentas, você falou mais alguma coisa? Eu tenho 3 coisas, cara, que eu queria aprofundar, que é muito... nessas coisas, por que o vendedor não faz aquilo que a gente espera que ele faça? Você falou de ferramenta, o conhecimento... Às vezes ele não tem ferramentas, falta... Ele não acredita... Ele não acredita no produto. Não é só no produto. Pode ser que ele não acredita no processo, pode ser que ele não acredita no mercado, pode ser que ele não acredita nele mesmo. Boa, falamos juntos, cara. Mas tem muito a ver com isso. E aí tem um ponto fundamental de expansão da consciência, tá? O que você acredita determina o resultado que você tem. E aí, querido, aquela coisa, não importa no que você acredita, cara, tá tudo certo. Só tem a ciência disso, né? Pessoal, acho que acabou o podcast, o que você acredita, né, cara? Foi um grande insight. Acho que é um baita do insight, mas isso dali é algo que eu acredito muito mesmo, que faz parte do nosso onboarding. Né? Não, tudo eu acredito, mas é uma coisa que a gente aplica bastante, que é o... Cara, conhecer o produto em si e ver se você vai vender aquilo ali, você acredita naquela coisa, porque... Como é que você vai vender algo que você não acredita? Não é? Né? Assim como tem a galera que vende coisas que são erradas, etc. Assim, cara, a gente não está disposto àquilo dali. No nosso onboarding, vendedor, time comercial, cara, conheça a história do fundador, conheça a história do projeto, todos os entregáveis, as provas sociais, e vê se faz sentido. Porque se você não está convencido, como é que você vai vender essa parada? Se você não acredita cara, isso é muito legal. Tem até uma historinha interessante sobre isso, né? Porque é verdade. Eu, cara, vendedor de diferentes coisas, enfim, vocês também, né? E tem algumas paradas que às vezes você precisa, é conveniente, enfim, seja por qualquer motivo, mas você não está totalmente fechado com aquilo. E é mais delicado, é fundamental. E aí, nesse sentido, o que eu indico, eu quero pegar o gancho, já que você levantou essa bola, porque eu acho que é legal, que é assim, cara, descubra alguma coisa, até na linha que você colocou, cara, descubra alguma coisa no produto, no serviço, ou na história que te encante. E aí, para ilustrar isso, fazer uma analogia sobre isso, tinha uma novela, não vou lembrar o nome aqui agora, mas com o Lima Duarte, né? E essa é uma história verídica dele, tá? Do Lima. Lima Duarte, enfim, talvez os mais novos não conheçam, mas é um cara assim, um papa da televisão brasileira, né? Um ator, cara, super renomado. E ele fazia uma novela onde ele fazia o papel de um cara um cara que cuidava da terra, um jardineiro.
tá? Muito simples, tal, caramba. Era uma novela de época, ele se apaixona por uma professora, né? E, putz, cara, aquela coisa assim... E aí, nos bastidores rola a seguinte história, o seguinte mito, que ele no papel dele, no personagem dele, ele precisava se apaixonar por essa professora, que é a Maite Proença, cara, uma mulher linda, né? Vocês talvez se lembrem dela, não sei se vocês se lembram, mas, cara, uma atriz linda, assim, maravilhosa, e ele precisava se apaixonar, né? Como personagem. Mas, cara, e o Lima não conseguia. Ele olhava pra ela e falava, eu não vejo nada dessa mulher que realmente me faça com que o meu personagem desperte uma paixão, porque é importante pro papel, pro contexto e tal. E aí ele ficou procurando, até que num determinado momento ele reparou direito nos olhos dela, cara, uns olhos azuis assim, cara, maravilhosos. Ele se apaixona pelos olhos dela. E quando ele se apaixona pelos olhos dela, ele consegue desenvolver o personagem de uma maneira a passar a emoção que o diretor queria que ele passasse. Então, sabe, essa é a dica. Cara, você vai encontrar alguma coisa, presta atenção, vai fundo. Às vezes é a história da empresa, às vezes é alguma particularidade, mas da qual você se apaixone é o suficiente para aquele fogo acender e você falar, puta, cara, tô nessa. Entendeu? Não preciso ser fã, não preciso ser usuário, mas, puta, sei de alguma coisa que vai me fazer movimentar. Cara, mas Obrigado por me deixar contar essa história. Mas é doído também quando um vendedor não acredita no produto, né, cara? Tipo, porra, às vezes o cara tem que vender porque ele precisa trabalhar. Sim. Mas, porra, é muito foda, né? Imagina você trabalhar com uma parada que você não gosta, que você não usa, que você não acredita. Não vai durar muito tempo, né? Não. Aquilo, você pode até tentar, mas aquilo. E esse é um dos pontos assim, clássicos, chave. Por que um vendedor não entrega vendas? Um deles é, puto, o cara não acredita. E você, como gestor, você tem que estar ligado nisso. Por quê? Porque quando você percebe isso, primeiro, descobrir o que faz ele não acreditar. Conversa, e nem sempre é aquilo que ele solta pela boca. Presta atenção, né? Você tem que ter essa visão de enxergar o invisível. E aí, quando você enxerga, é procurar influenciar, porque mudar a gente não muda ninguém, mas como gestor, influenciar aquela pessoa a ela, quem sabe, ajustar aquilo que ela acredita para poder seguir adiante. Legal. Conseguiu, teve sucesso, ótimo. O cara ajustou mais um cara bom para a tua equipe. Você não conseguiu fazer isso, cara? Obrigado, cara. Você é um cara muito legal. Agora, enfim, acreditamos em coisas diferentes, é só isso, tá tudo bem. Sim, e aí talvez seja um erro da empresa durante a contratação, talvez, na questão de apresentar cultura, entender o que a gente faz, como que a gente faz. E teve uma situação na minha empresa também que a gente teve que ter essa conversa lá com a equipe de vendas, que foi crença limitante, tipo, do vendedor pensar com o bolso dele. Sim. E aí, na hora que ele tinha que vender um produto de um ticket maior, ele tinha algumas travas. Sim. Porque para ele aquilo era muito alto, muito caro, mas não era. A gente estava vendendo por um preço justo. Sim. Só que ele tinha dificuldades. Por quê? Porque era uma crença da cabeça dele, porque ele estava pensando com o bolso dele. Sim. Então, isso acontece pra caramba também. Muito. E isso vem na parte de inteligência emocional Sem também. dúvida. Modelagem mental, com certeza. Se ele não fizer um ajuste mental no modelo mental, ele não consegue vender, cara. E é muito louco, porque você faz um ajuste. É um ajuste. Meu, o cara destrava. O cara passa a arrebentar de vender. Você fala, meu, não acredito, cara. Não, é isso. Era isso, cara. É muito mais forte do que a gente imagina. Porque se vocês pararem para pensar, fazer uma provocação aqui. Cara, quando a gente fala sobre crenças, valores, aquilo que eu acredito é algo que não tem forma, não tem cheiro, eu não consigo ver. É totalmente, muitas vezes, transparente. Porque vem de momentos ou lugares que eu já esqueci. Ou então virou o famoso automático. Puta, tá no automático. Se tá no automático, adivinha, cara. A probabilidade de você não estar enxergando é muito grande, né? E não rola. Não rola, cara. Não rola. É muito louco. E aí você vai lá, encontra, faz o ajuste, né? Como você que é um cara de tecnologia também, é como um programa, cara. É como um programa. Aliás, a analogia com um sistema operacional, por exemplo, de um aplicativo, de um app que a gente tem, né? De vez em quando não vem ali, fazendo o download da versão atual. O que é o download da versão atual? Os caras olharam, os programadores olharam... Encontraram um bug. Encontraram um bug. O que é um bug? Cara, é uma linha de programação. Mas ela foi programada errada? Não. Muitas vezes ela foi programada certa, mas ela foi programada certa quando? Há 2, 3 anos atrás, quando o software foi lançado, quando o app foi lançado. Cara, o mundo evoluiu, as pessoas mudaram, os equipamentos mudaram, os processos mudaram. Aquela linha de programação que até então funcionava, hoje não funciona mais. Tem variáveis novas. É isso. Então, o que você precisa? Primeiro, localizar essa linha de programação.
que é o bug, que não está funcionando direito, está fazendo travar. Vai, identifica, tira ela, qual é a nova linha de programação que você põe no lugar? Cara, isso é mudança de mentalidade. Mas a coisa passa a rodar. questão de mudança de mentalidade, como fazer isso na prática? Essa aqui é a questão, porque tem muito gestor que, beleza, eu identifiquei, esse cara ele tem uma dificuldade com um problema aqui específico. Mas como que eu faço? Porque você tem a especialidade, você é o cara, mas um cara que não tem experiência, ele tem que levar esse cara para um psicólogo? O que faria? Como identifica e o que é esse ajuste? Que você falou de uma forma também assim, não, é só um ajuste. Que ajuste é esse? Que virada ali? Que chave é essa aqui? Mistério. Só lembrando vocês dois e a nossa audiência que está nos assistindo, cara, somos todos vendedores aqui, então a gente não perde essa oportunidade. Bola quicando. Rolou a bola. É, assim, ó. Então deixa eu avisar vocês. Não tardem por esperar o próximo livro de Alexandre Lacava, né? O meu próximo livro, eu justamente coloco essa metodologia em prática. Eu torno público essa metodologia que eu venho usando nos meus atendimentos para que qualquer pessoa possa fazer ou a autoaplicação ou então se desenvolver como um coach que possa aplicar e ajudar as pessoas a destravarem. Mas vamos lá, como fazer? De uma maneira muito simples, pessoal que está nos escutando, pô, Lacava, né? Não deixa a bola quicando assim, né? Não queremos esperar o próximo livro, mas enfim. Tem algumas coisas, cara, tem alguns passos, que eu vou colocar do ponto de vista de gestor, tá? Para a gente escolher um foco com a cabeça de quem que a gente vai estar pensando. Então, tem um gestor lá com a equipe dele e tem um dos caras que ele percebe que, putz, cara, tem um comportamento dele que não é legal, cara. Tem alguma coisa ali que não está rolando direito. Então, acho que a primeira coisa é a gente lembrar que antes da gente tentar levar para as pessoas aquilo que a gente entende que é correto, aquilo que a gente entende que é assim que tem que fazer, entender muitas vezes por que o cara não está fazendo aquilo que, se você instruiu, estou partindo do princípio que o cara recebeu lá o pacote tão básico, tá? Que ele, né, conhece o produto, né, conhece o perfil do cliente, enfim, tá? Tá com uma estrutura ok. Legal, tá? Então tá. E aí, pai, o cara não vai, putz, meu... Primeira coisa, deixa eu entender o que está acontecendo com esse cara. Deixa eu entender. E aí chamar o cara e falar, é o seguinte, o cara faz 3 meses, recebeu o kit, caramba, cara, não tá rolando. E aí é importante porque, naturalmente, o gestor, ele tende a fazer inferências, ele tende a falar, não, eu já sei o que é. Não, mas é isso que... eu tenho certeza que... Sem perceber que essas inferências, na maioria das vezes, estão filtradas por aquilo que a gente acredita. Entendeu? E que pode fazer sentido ou não. Pode ser um tiro no alvo ou pode... E esse é o ponto. Na maioria das vezes é um tiro fora do alvo, porque tem como referência a minha própria realidade, e não a do carinha. Então, uma das primeiras coisas, senta o carinha lá e fala, e aí, o que está acontecendo, cara? Mas não é, e aí, o que está acontecendo, cara? Porra, assim não dá. Não. É com empatia. Fala, cara, vamos lá. O resultado para mim é importante. Não dá para esconder isso. Não é uma ONG. Mas aí que tá, cara... Para mim, ele é tão importante que eu entendi que antes do resultado, só vou ter resultado se eu conseguir te atender, cara. Se eu conseguir fazer com que você realmente possa se desenvolver legal. Então, mais do que o resultado, hoje, o meu foco é você. Por isso, me conta, cara. E aí? O que você acha que é? Para, respira e dá tempo para esse cara, meu. Por isso que não é uma semana, nem um mês, a gente fala de 4, 6 meses, um tempo legal. Porque em algum momento você precisa desse tempo, não é algo que vem com tanta facilidade. Construir desde cedo uma relação de confiança, ou pelo menos depositar, né? Procurar depositar. Então, justamente essa coisa, você está contratando, cara, fazer um bom planejamento de contratação, fazer uma contratação legal, né? Não atribuir culpas pelo resultado que está acontecendo direto nas costas do cara, assumir a responsabilidade sobre isso. Então, isso tudo cria um espaço para que o cara, com o mínimo de confiança, fala, deixa eu te contar, Fernando, não sei o que é, mas talvez seja isso, tal. E nem sempre é fácil, são temas delicados. Mas o cara vai dando indícios, sabe? Ele vai soltando entre uma fala e outra alguns pontos que já são pontos interessantes, que você pode pescar. Então, deixar o cara contar a história dele, e por mais absurda que possa parecer, por mais loucas que sejam as justificativas, por mais sem nexo, é importante, porque é dado que está vindo para você, saca? E aí, fazendo o cara pensar sobre isso,
Normalmente o cara vai chegar num momento em que dói para ele. Normalmente ele vai chegar naquele ponto que você percebe que é onde tá doendo pro cara. Entendeu? Que, sabe, é isso, a gente começa a falar, né? Quando a gente começa a comentar o que não tá legal, por mais que a gente culpe os outros, e aí também mais uma parte do gestor, mas o gestor que também é um cara desenvolvido, que traz um equilíbrio emocional, que até percebe que o cara tá tentando jogar a culpa nos outros. Calma, tá tudo bem. Ele tem o direito, embora não seja legal, mas vez por outra fala, ó, legal, cara, mas mercado, tudo bem, a gente muda o mercado? Não, a gente não muda o mercado. Puta, a gente muda o produto? Puta, não, a gente não muda o produto. Qual é a única coisa que a gente pode mudar? Nós mesmos. E aí, voltando para você, o que você acha que é? Então, sabe, de novo você, de uma maneira acolhedora, mas levando o cara para poder perceber. Chega uma hora que começa a doer. E quando ele começa a doer, aí vem uma pergunta crucial, que é para o cara falar, meu, de onde vem essa dor? Não, vem de que eu não estou vendendo. Não, eu sei que você não está vendendo, mas provavelmente essa dor você não sentiu ela a primeira vez, agora que você está vendendo. Provavelmente ela vem de algum outro lugar. Em algum outro momento da tua vida você já sentiu isso antes. E aí é legal porque o cara vai buscar. E ele vai encontrar. Às vezes dá um pouco mais de trabalho. E aí entra a técnica do Alexandre, que há muito tempo já faz isso, entende o quanto às vezes precisa ser mais profundo, esperar mais tempo. Ou então já aparece ali um indício mais forte. Mas a ideia é levar o cara, e olha que interessante, para a primeira infância não, mas para uma fase normalmente entre 13 e 15 anos de idade. Por que nessa fase? Porque essa é a fase da vida de um ser humano, e aí eu vou entrar um pouco em neurociência, tá? Qualquer coisa você... Não, pode seguir. Legal. Tá muito bom. Quando a gente fala de desenvolvimento humano à luz da neurociência, a gente vai entender que o córtex cerebral, chamada massa cinzenta, que é a parte superficial do nosso cérebro, aquilo que fica por dentro da caixa craniana, ele é responsável pelo aquilo que a gente chama de sinapses neurais, né? Sinapses neurais é a comunicação entre os neurônios é o que a gente chama de célula aqui que ocupa o nosso cérebro. Todo o sistema nervoso, mas principalmente o córtex cerebral, responsável pela cognição, pelo raciocínio lógico, ele começa a se formar no feto, ainda na barriga da mãe, aqui nessa parte do nosso corpo, nessa parte. E vem se desenvolvendo, e termina de se formar, pasmem, cara, com 24 anos, em média com 24 anos de idade. Por isso que, por exemplo, entre outras coisas, exigir alguma coisa, um entendimento mais claro de um adolescente ou de uma criança, cara, loucura é do adulto, que não consegue entender que uma criança, um adolescente não tem capacidade física e funcional de chegar nas mesmas conclusões. Mas enfim. Por isso que fala que maconha até os 24 é problema, porque você não está formado ainda. Também, sem dúvida, sem dúvida. Impacta, de qualquer maneira impacta. Alimentação, fundamental, sono, cara, todas essas coisas, tem se estudado muito nesse sentido, esses primeiros anos de vida, até os 15 anos, o quanto esse tipo de questão impacta depois na capacidade de raciocínio lógico ao longo da vida. Mas enfim, por que nós chegamos nessa idade? Por que eu estou tocando sobre isso? Eu não esqueci da metodologia que eu estou passando para os caras. Depois vocês editam, cortam, colam, enfim, tá? Mas é porque é um pouco mais... o meu grande desafio é simplificar tudo isso. De qualquer maneira, são questões muito complexas. Porra, eu leio o estudo sobre psicologia e filosofia há 40 anos, né? Profissionalmente, cara, são 20 anos dedicado a isso, né? Mas, enfim, por que essa faixa de idade? Porque nessa faixa de idade é onde o processo de desenvolvimento cerebral e, consequentemente, capacidade de começar a fazer as primeiras associações, montar as primeiras ideias, né, criar as primeiras linhas de raciocínio, começa com uns 3 anos de idade. Até antes disso, a criança já até pensa, mas ela não consegue formular uma ideia, ela não consegue ter um raciocínio lógico. Mas, a partir dos 3 anos, ela já começa a ter os primeiros passos para fazer isso. Cara, e entre os 3 e os 13, 15 anos de idade, é onde, por algumas questões neurológicas, existe uma explosão de busca nesse sentido. E é quando a criança, mais do que experienciar o que ela experiencia na vida dela, a mente traz significado para essas experiências. E o que é experiência com o significado que a mente dá? Crença. Verdade. E é assim que a vida é assim que as coisas são. Sabe? Preto é feio, branco é bonito. Viver no sul é ruim, viver no norte é bom.
E assim para qualquer coisa na vida, diferentemente da escola, a gente vai aprendendo coisas, vai incorporando linhas de programação, crenças que determinam a maneira como a gente precisa agir, como a gente se vê bem no seio da família, como a gente é bem aceito, enfim, coisas que funcionam bem para aquele momento. Sim. Agora, o que acontece, cara? A gente cresce, a gente se desenvolve. O mundo muda, as coisas mudam, a gente muda, sem perceber que muitas daquelas programações se tornaram automáticas e invisíveis. Porque esse também é uma outra questão, que é a seguinte: o cérebro funciona sempre com o princípio, aliás, qualquer célula, os neurônios, no sentido de poupar energia. Qualquer célula do nosso corpo, você perguntar para qualquer médico, enfim, ele vai falar, cara, uma das funções básicas da célula, ajudar a poupar energia. Nesse sentido, o neurônio não é diferente. Então, toda aquela informação que é repetida, né, sinapse neural é o ato de comunicação entre os neurônios, que formam os pensamentos e tal. Então, toda vez que um pensamento ele vai sendo repetido, um novo grupo de neurônios cria a sinapse neural. E vai se reforçando aquela ideia, até o ponto de ela se tornar automática. Você não precisa mais parar para pensar fazer aquilo. Um dos exemplos mais práticos e fáceis nesse sentido é, por exemplo, de dirigir. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Meu, como foi quando a gente começou? Puta, era uma... Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo, né, meu? Rodinha. Meu, hoje, como é que a gente dirige o ando de bicicleta? Cara, vamos no cigarro, olhando o cara, xingando. Meu, é assim que a gente não para pensar. E isso é uma função importante do cérebro. Por quê? Porque senão a gente não conseguiria fazer 1/1000.000 de coisas que a gente consegue fazer no dia a dia. Porque a maioria... Exatamente. A maioria das coisas são automáticas. Isso é muito legal. Qual que é o problema? Qual que é o ponto? Cara, a vida é dinâmica. Questões automatizadas, por vezes, mudam de sentido. Ou mudam de função. E aí uma coisa que me ajudava passa a funcionar. Vou voltar lá para onde eu abri esse braço, que é uma península onde eu fui trazer toda essa explicação. Por que eu deixo o cara falar? Para ele chegar até o ponto que mais dói ele. E por que eu faço a pergunta? Puta, disso que está doendo, o que você está sentindo? E aí a emoção entra de uma maneira muito forte. Inteligência emocional. Não é só a história que você está me trazendo, mas o que você sente ao me contar essa história? E não tem explicação, não precisa ter lógica. Às vezes é difícil você descrever um sentimento. Mas o que você sente quando você me conta essa história? Legal. Da onde vem esse sentimento? Conduz pacientemente até que ele possa. E aí o foco muito na sensação. E aí também tem um detalhe, que mais que um detalhe, mas um ponto crucial é que a mente está o tempo inteiro no comando. Ou ela tenta estar o tempo inteiro no comando. Por isso que, por exemplo, mindfulness, meditação, Fernando, é crucial, cara, é super importante. Por quê? Porque são formas de você treinar sua mente para ela estar mais tranquila, para ela estar mais quieta. E mesmo assim ela aceitar que está tudo bem. Porque a mente o tempo inteiro insiste em estar no controle. O tempo inteiro ela insiste. Ela foi treinada para isso. Quando ela não está no controle, ela fica brava, cara. Ela, enfim, superego é muito em função disso, né? De uma mente exacerbada. Então, mente... relaxa, agora o papo é com sentimento. Da onde vem esse sentimento? Cara, normalmente a gente vai chegar na origem daquele sentimento ruim, de onde se gerou uma crença, provavelmente na infância, no início da adolescência, que naquela época foi positiva, naquela época foi boa, mas que agora você, como adulto, sem perceber, continua pensando, decidindo, agindo e colhendo resultados com base em algo que você não enxerga mais. E não entende por que você não consegue mudar. Vamos trazer para um exemplo prático? Caraca. Vamos trazer para um exemplo prático, por exemplo, de vendas, né? Um cliente meu, recente. Lacava, consigo fazer uma ótima etapa de conexão com o meu cliente, cara. Os caras me recebem, sabe? Eu consigo ter um bom papo com o cara, a gente se conecta, o quebra-gelo rola legal. Meu, na hora que eu tenho que entrar no objetivo da venda, na hora que eu tenho que falar sobre... Meu, trava, cara. Pior, Lacava, na primeira pergunta que o cara me faz, eu já fico, trava. Meu... E eu sei que eu sei... E o pior é isso, eu sei que eu sei o conteúdo. Eu até saberia como isso, mas eu não sei o que acontece, cara, é difícil. Sabe o que acontece? Eu não sei se eu respondo pro cara, eu não sei se eu espero um pouco mais e fico quieto, deixo ele falar. Meu, vem uma confusão na minha cabeça nessa hora. E aí, o que eu percebo? Cara, muitas vezes eu perco o timing.
Eu perco o time, o cliente se volta a atenção dele para alguma outra coisa e eu fecho muito menos vendas do que eu sei que eu seria capaz de fechar. Aham. Puta, aí vamos lá, tá bom? Qual é o sentimento? E as pessoas até nomeiam, sei lá, frustração, angústia. Meu, mais do que nomear ele, como é que você se sente? Sente como é que você se sente nessa hora. Aí o cara começa a sentir. Sentimento é isso. A gente, né? E eu conduzo o cara para estar consciente daquele sentimento. E à medida que ele está consciente daquele sentimento, experimentando aquele sentimento durante alguns segundos, eu falo para ele, é isso, cara, da onde isso vem? Param. E aí é legal, porque a mente automaticamente já tenta começar a buscar. Não. Não é a mente. Continua com a tua atenção no sentimento. Isso. E aí o cara volta. E é legal, porque eu que estou treinado, sou professor, mestre nesse sentido, eu consigo, faço o tempo inteiro comigo, eu consigo ler isso nas outras pessoas. Aquilo que eu falava do gestor agora há pouco. Sim. Então eu consigo perceber, eu consigo enxergar algo que parece meio invisível, mas enfim, com treino é possível. E essa é talvez um outro podcast, se a gente precisar falar sobre ele. Mas enfim, e aí eu consigo ajudar o cara a conduzir. Cara, você voltou para a cabeça, você voltou para o pensamento, volta para o sentimento, coloca a tua energia lá, coloca o teu foco de atenção lá, né? Porque também tem isso. Se precisar, a gente comenta. Cara, atenção é energia. Atenção é energia, são moléculas de energia. Se você perceber a tua atenção, ela pode estar divagando, ou você pode ter ela roubada sem que você perceba, ou então você pode direcionar a tua atenção. Mais uma vez, mindfulness, meditação ajuda você a ter mais consciência e, consequentemente, direcionamento da tua atenção. Cara, direciona para o teu sentimento. Continua ali. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. Daqui a pouco o cara fala, me veio uma coisa aqui, mas não sei se tem muito a ver. Legal. Quando foi? Então, eu tava... Sei, me veio uma lembrança agora quando eu tava com meu pai. Que idade que você tinha? Eu tinha uns 8 anos de idade. Puta, que lembrança é essa? Não, putz, eu tava falando com ele, ou minha mãe tava comentando comigo sobre a minha lição e tal. Caramba, e eu dizia que não tava entendendo e tal. E aí meu pai chegava e me dava um puta esporro. Ele me dava um puto esporro, sabe? De por que eu não estava indo, por que a coisa não estava, né? Puta, entendi. E qual foi a ideia que você criou na tua cabeça nesse momento, né? Conversar com a minha mãe é tranquilo, eu até consigo conversar bem. Mas quando vem uma cobrança mais incisiva, cara, eu não sei como lidar com meu pai. Uhum. Chegamos ao ponto. Uhum. Caraca. Pô, é foda. Porque assim, o que eu fico pensando, todo mundo tem uma trava, algum tipo de trava, algum tipo de trauma. Algumas. Todos nós temos. Aquilo que eu costumo dizer, você é vivo, ser humano, você está respirando. Então deixa eu te avisar, cara, modelo mental. E mais uma vez, para as pessoas relaxarem, só para as pessoas não acharem, puta, cara, o cara tá falando que eu tenho problema, que agora eu tenho que ir pro psicólogo, pro psiquiatra. Não, cara, deixa eu te avisar. Lembra da analogia com o software? Cara, você construiu o teu software de uma forma inteligente. Você não construiu nada errado. E chegou até aqui. O único ponto é assim, a vida é dinâmica, querido, a vida muda. E algumas coisas que funcionaram para você como verdades num determinado momento da tua vida, hoje não funcionam mais, é só isso. Você não é imbecil, você não é nada disso, cara. É só manutenção, atualização de modelo mental. É isso. Mas eu acaba. Como fazer isso para um líder, para um gestor? Porque a vida é dinâmica. Para todo mundo. O mercado, né, tá sempre também se atualizando, mas como que um líder, um gestor comercial ali, ele pode estar sempre se atualizando em relação a isso? Buscando isso para ele? Buscando para ele, para que ele possa estar passando pro time, que ele gerencie, etc. Antes da gente melhorar os outros, a gente precisa se ajustar. Exato. Porque, claro, tem que melhorar os outros. Mas também pro gestor, às vezes, né, ele tem que estar sempre, a vida é dinâmica, ele tem que estar sempre se atualizando. Ou é conteúdo, terapeuta, não acredito que seja, que não seja ruim, Sim. Bom, é necessário, Sim. Mas como que ele pode estar sempre se desenvolvendo isso para ele e para que ele possa estar passando isso para frente também? Porque um gestor que, lidera, sei lá, 10, 20, 30 cabeças, ele também tem que cuidar dele também. Sim. Se manter ele sempre se motivado, a inteligência emocional dele deve ter que ser, crânio. Para mim, cara, sendo curto e direto. E outra, não precisa ser um especialista, mas assim, é autoconhecimento, cara. Autoconhecimento.
Autoconhecimento. Ah, meu, mas puta papo, cara, agora você vai vir comigo falar sobre autoconhecimento. Porra, daqui a pouco você vai falar que a gente tem que abraçar a árvore para conseguir vender e tal. Deixa eu te falar, cara, sabe, ó, para quem tá nos escutando agora, não quero te convencer de nada, tá? Eu tô aqui para poder trocar uma ideia e não para te convencer sobre algo que eu acredito, mas é assim, muda o jogo, cara, muda o jogo. Técnica é importante, é fundamental. Aliás, lá acaba com isso, cara de sucesso que não trabalha autodesenvolvimento. Legal, a minha pergunta é quanto tempo? Quanto tempo ele está no topo? Quanto tempo, cara? E esse é um ponto fundamental. Essa é uma grande diferença. Dá resultado sem isso? Lógico que dá resultado. Mas com certeza dá resultado. Qual que é a grande questão? Cara, curto prazo. Curto prazo. Pontual. Você quer longevidade? Você quer resultado não só a curto, mas a médio e longo prazo? Deixa eu te avisar, cara, você vai ser um cara que precisa investir em autoconhecimento. Aliás, me conta um cara que tem resultado a médio e longo prazo e em nenhum momento trabalha isso na sua vida. De alguma forma, trabalha. Existem diferentes maneiras de trabalhar isso. Pode não falar abertamente, mas... Não é? Eu mesmo, durante muitos anos na minha vida, não trouxe isso abertamente, cara. Eu tenho trazido coisas mais recentes, há 3, 4 anos, onde eu entendi. Eu parei e falei, não adianta, cara. Ou você tira do bastidor, coloca no palco. Ou então, puta, você tá sonegando, cara. Você tá sonegando aquilo que a vida tá te entregando, né? Sim. Então, cara, é fundamental. Na minha opinião, assim, é curto e direto. É importante, é fundamental. É fundamental. O autoconhecimento vai te trazer os caminhos para expansão da consciência, para inteligência emocional, para entender por que você chegou até ali, por que os resultados acontecem, por que eles não acontecem, os ajustes que você precisa fazer. É fácil? Não é fácil. Você vai encontrar coisas ali que você fala, putz, cara, Não queria ter aberto essa porta. Exatamente. Mas aquilo é você. É você, querida. Mas, Lacava, deixa eu só pegando esse assunto ainda. Pô, legal. A perna tremenda aqui pra fazer pergunta. O Fernando. Eu vou falar menos. O Fernando Vou falar menos. É que o papo é muito bom, cara. Tá. O Fernando tá assistindo a gente aqui e, pô, ele falou: pô, legal isso que o Lacava trouxe. Legal, eu acho que eu tenho algumas travas aqui que eu preciso trabalhar. Mas eu não sei nem por onde começar. Quem que eu posso procurar para me ajudar? Tipo, é um psicoterapeuta, é um psicólogo, é o tio, a avó, um coach. O que esse cara faz? Tipo, o primeiro passo. Cara, não sei nem por onde começar. Mas eu sei que eu tenho alguma trava aqui, mas não sei como fazer. O que esse cara faz? Pra onde que ele rema o barco? Acho que as alternativas que você trouxe são alternativas legais. Eu acho que tem uma coisa que é minimamente, sabe, aquilo, cara, tá, o que você gostaria, o que você tem menos preconceito, entendeu? Oh, legal. Uma vez que é isso, tem muito preconceito ainda, sabe aquela coisa, pô, vou num psicólogo, mas é coisa pra doido. Não, cara, não é coisa pra doido, é pelo contrário, cara, é pro coração continuar, né, não entrar na doideira. Mas é isso, acho que hoje você tem profissionais de coach, mesmo que tenha sido bastante marginalizado ao longo do tempo, e tá tudo bem, enfim, né? A indústria que se formou há décadas atrás, né? 2 décadas atrás, enfim, era natural que isso acontecesse. Mas você encontra bons profissionais, cara. Eu conheço, enfim, bons profissionais, inclusive especializados na área comercial. Por exemplo, eu sou um coach especialista em área comercial e assim como eu, tenho alguns outros caras bons, assim como um terapeuta, assim como um curso. Às vezes você fala, não, cara, não acho que eu preciso ir para um psicólogo, mas eu vou fazer um curso, legal. Lê um livro. Porra, tem livros muito interessantes, entendeu? Começa por onde você acredita que seja menos dolorido, se isso for uma dor para você. Ou que, de alguma maneira, te desperte algum interesse. Sabe? Vai aos poucos, cara, no teu ritmo, nos teus termos, entendeu? Agora, repito, é um ponto crucial. E cada vez mais eu tenho visto isso. Só para complementar, antes de passar a palavra. Por que isso é um ponto crucial e cada vez mais importante? Queridos, tecnologia digital, inteligência artificial está varrendo o mundo, cara. Dos negócios, em vendas não é diferente. Eu acredito, uso, cada vez mais quero usar para produtividade. Agora, isso nos ajuda a lembrar que tudo aquilo que depende mais da capacidade de intelecto, de raciocínio lógico, é justamente o que a inteligência artificial é capaz de fazer. É isso que ela é capaz de fazer. A gente construiu, o ser humano construiu
a máquina, a inteligência artificial, para reproduzir a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de resolver problemas. Tudo bem? Mas a máquina não é capaz de sentir. Isso a máquina não faz. Eu quero estar vivo para ver essa revolução no mundo. Mas hoje ainda não existe cheiro para isso. E esse é o grande diferencial. Essa é a grande questão. Sabe? Então, aquela coisa, você quer realmente surfar as novas ondas de vendas, cara, deixa eu te avisar. Morreu o tirador de pedido. Morreu, cara. Esquece, assim como o gestor. Entendeu? Que é, contrata, manda embora. Contrata, manda embora. Não, cara. Deixa eu te avisar. Desenvolver pessoas. Desenvolver clientes. E aí, cara, boa parte do teu trampo que você fazia, a máquina vai fazer cada vez melhor. Cada vez melhor, cara. O que sobra pra mim? Putz, a minha essência. O tato. Isso que você falou de tirador de pedido, hoje mesmo teve um treinamento interno com o nosso comercial, e a gente também fazendo análise semanal de venda agora, né? Enchendo isso daí, a semana não estava boa, e fomos analisar dados, fomos analisar os números, e daí vem aquele questionamento, o marketing não está fazendo uma coisa e o comercial não está vendendo. Beleza, vamos analisar. O que o marketing fez? Gerou essa demanda aqui, as levantadas, como é que foram as abordagens, como é que foram os approaches, né? Fez ações, teve levantada de mão, comercial vai chamar. Aí tudo abordagem mais do mesmo. Assim, cara, pessoal, vem cá, não dá. Aí teve aquele papo que a gente teve num podcast recente também, e as abordagens ultra segmentadas, né, aquelas personalizadas, assim, cara, porque se for só para ficar tirando pedido, é mais o mesmo. A pessoa levantou uma dor, cara, meu problema é esse daqui. Você vai abordar com uma... Cara, e pô, fulano, qual que é a tua dificuldade? Como é que tá com isso daí? Como que a gente pode estar te ajudando? Que mais desafios você tem relacionado a isso? Pra que daí a gente possa vender, cara, porque senão, fodeu, pô, vai ser mais mesmo. Deixa eu ir um pouco além. Quando eu escuto do meu cliente, muitas vezes é por isso que eu fecho os ouvidos. Eu balanço a cabeça que eu tô ouvindo, mas eu já fechei os ouvidos, porque muitas vezes eu tenho medo. Pô, cara, ela tá me trazendo um problema, um desafio, que eu nem imagino como resolver. Ou se eu levar para uma empresa, eu vou tomar pancada e tal. Então, ele já começa a amarelar. Por quê? Porque ele começa a conflitar com crenças de que, puta, eu não posso, não sou capaz, isso não é para mim. Sabe, ao invés de relaxar, falar, eu não sei se eu vou conseguir ou não, mas no mínimo eu vou, sabe, eu me torno um cara curioso. Me conta um pouco mais. E é muito louco, porque à medida que você se entrega, as soluções começam a aparecer, cara. É muito, muito interessante. Só queria voltar... O universo, né? A sorte. Que não é. Na verdade, não é. Eu tenho estudado cada vez mais nesse sentido, fazendo uma pós-graduação nova em neurociência cognitiva social, e uma das minhas leituras preferidas nos últimos anos tem sido... mecânica quântica. Entendo muito pouco, boio a maior parte do conteúdo dos livros, mas, cara, uma parte você vai pegando, uma parte você vai... Isso, no fundo, é mecânica quântica, a evolução da mecânica newtoniana, clássica. Hoje, quando você fala para o mundo científico sobre mecânica quântica, aquilo que era papo motivacional, né? Hoje a gente já consegue enxergar cientificamente as origens e o porquê as coisas acontecem dessa maneira. Como, não, cara, deixa eu te avisar, não é sorte. Não é você colocando intenção, honestidade, diminuição de auto-engano. Cara, a coisa se constrói, não é? Não é por acaso, né? Aquilo também. Não quero convencer ninguém disso. Tenho estudado, e quanto mais eu estudo, mas eu percebo que esse é um caminho muito interessante. Só queria voltar num ponto que você me perguntou, não sei se eu respondi a pergunta que você falou assim, mas como é que, para quem, né, como é que pode se aprofundar? Tem uma maneira muito simples, porta de entrada, se você está curtindo o tema e quer começar a se aprofundar um pouquinho mais. Vou citar 3 livros, tá? 3 livros simples, são best-sellers atuais e que podem te colocar nessa rota. Não por ordem de importância, tá? Mas, o primeiro deles é Mindset, da Carol Dweck, ou Carol Dweck. Mindset. Cara, assim, já mindset fixo, mindset de desenvolvimento, muito do que a gente está falando aqui, você já vai ali falar, opa, a mina ela é uma grande fonte de inspiração e também tem estudado muito sobre isso. Esse é um dos livros que você pode ler para entrar nesse horizonte. Um outro livro que eu lembrei aqui, que eu queria sugerir, é
um outro mais específico, que é do Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional. Cara, esse é um clássico, início dos anos 90, mas foi o livro que tornou popular o tema. Daniel Goleman não foi o cara que inventou a expressão inteligência emocional, mas a grande sacada dele foi ter popularizado. Como? Ele foi o cara que lá no início da década de 90 compilou todos os materiais que vinham sendo estudados, transformou aquilo num livro mais simples e acessível, o que acabou explodindo, e o livro se chama Inteligência Emocional. Então é muito legal e muito bacana, porque também já te dá uma base muito clara, assim, de como caminhar nesse sentido, sabe? E livros que são, ao mesmo tempo, técnicos e práticos. Super bom. E o terceiro livro que eu te indico, e mais uma vez, lembrando que somos vendedores o tempo inteiro, cara, para você que está nos assistindo. 7 Passos para ser um líder de vendas, a inteligência emocional e o modelo de gestão para potencializar seus resultados, cara. É isso. É um livro que, além de técnicas de vendas e de gestão, faz isso sempre sob a luz da inteligência emocional. E aí você já vai sacar, porque tem alguns capítulos onde eu me aprofundo e me dedico para falar justamente sobre inteligência emocional. Era isso. Eu tinha uma pergunta, mas eu acredito que a minha pergunta vai ser talvez um resumo dos passos ali. Uhum. Como que o líder, como que o gestor, ele pode também ter esse fluxo de motivação também para estar passando por equipe sempre. Tá. Eu imagino que dentro desses 7 passos vai falar sobre isso. Tem. Você pode falar um pouquinho sobre cada um? Lógico, cara. Uma breve, pô, eu também Lógico, curioso. meu, adoro falar isso. Plantar ali a sementinha. Você quer que eu comece por esse ponto específico que você comentou? Ou você quer que eu venha passo a passo e depois coloco uma luz nesse? Pode ser passo a passo e depois a gente coloca a luz. Que eu acho que a didática é melhor, já que... Exato. Muito bom. Bom, lógico que é importante fazer um parênteses aqui, que um dos grandes desafios quando fui escrever o livro, primeiro que, cara, tomei vários paus, tomei vários nãos antes de conseguir emplacar esse livro, né? Então, mais uma vez, cara, isso é vida de vendedor, isso é vida de vendas, cara. Vários nãos, até que o sim possa acontecer. Eu, se não me engano, foram 4 projetos recusados pela editora, até que esse livro pudesse emplacar. E aí que é legal. O que é legal, cara? Muitas vezes a gente acha que é uma vontade das outras pessoas, uma vontade do cliente, em nenhum momento, porque a editora já tinha um livro publicado, pela mesma editora, Editora Gente, eu já tinha um livro e eu estava nesse segundo livro, que era aí trazer toda a minha bagagem técnica de vendas. E aí eu trazia projeto de vendas, e por um motivo ou por outro, a editora falava, não vai, cara, a gente não quer, mas por quê? A gente publica best-sellers, a gente não publica livros, entendeu? Então a gente já fez uma pesquisa e, não vai rolar. Putz. Até que a CEO da companhia, ela, uma amiga, enfim, entendendo o potencial e conteúdo que eu poderia explorar, mas ao mesmo tempo vendo que os temas que estavam sendo trazidos já tinham muito no mercado, não ia ser diferencial, falou, vamos fazer um focus group para entender necessidade do mercado, mais um paralelo com o mundo comercial. Pô, não deu outra. Eu, professor de MBA, Planejamento e Gestão de Vendas, cara, fiz uma reunião com os alunos, né, um dia, horário marcado, pô, e é muito legal, porque gestor de uma TAM, coordenador de uma DHR, enfim, aí reuni uma série de pessoas e aí a pergunta é, cara, qual é a maior dor hoje? Qual é a maior dor hoje na área comercial? Se você pudesse ter algo que facilitasse a tua vida. 2 ou 3 perguntas nesse sentido e a gente saiu de lá com o tema do livro, que foi, cara, qual era a maior dor? Cara, a falta de uma gestão. Sim. A falta de uma gestão, porque de resto o mercado já estava meio saturado. E aí que foi me feita a pergunta, desafio aí, você topa? Né? Porque diferente de todo o conteúdo que você produziu até hoje. Eu falei, não, cara, eu topo, tô dentro, e daí começou a história do livro. E mais complementando essa questão lógico que existem muitas técnicas, tem muita coisa que faz do líder um bom líder. Mas quando a gente tem 1h30 de podcast, quando a gente tem 1 hora de palco, quando a gente tem um livro para poder passar a mensagem, a gente tem que escolher. E aí tem a velha lei do Pareto. Né, quais são os 20% que geram 80% de resultado? Então, quando eu falo sobre 7 passos, lógico que não são os únicos, mas sabe aqueles que, ao longo da minha jornada, 15 anos, 17 anos de área comercial, você olha e fala, puta, isto aqui é 20% de técnica que gera 80% de resultado, né? Lógico que existem outras também. Mas vamos lá, primeiro grande passo que eu coloco aqui você precisa ter método. Se você é um gestor que não tem método, cara, deixa eu te avisar, aliás, como é que você desdobra, como é que você transfere conhecimento se você não tem ou se você não tem ele organizado? Cara, é muito complicado.
você vai patinar no meio do caminho. É por isso que muitas vezes a tua equipe não consegue performar. É o famoso, vai lá e se vira, cara. Vai lá e dá seus pulos. Funciona, cara, mas por quanto tempo? E o quanto você tem que depender da sorte do que realmente de resultado. É muito complicado. Então, a primeira coisa que o gestor precisa ter é aquilo, cara, você precisa ter metodologia. Na maioria das vezes, o cara que foi alçado a gestor ou foi convidado é aquele cara que era o melhor vendedor, né? Sim. E muitas vezes é aquele cara que assim, não, ó, eu sei fazer, entendeu? Eu sei dar meu... Não, mas ensina pro cara, puta, não sei, cara, eu sei fazer. Então, ó, para virar gestor, cara, você precisa parar e você precisa olhar o que você faz. Olha onde entra o autoconhecimento de novo, entendeu? Porque quando você trabalha autoconhecimento, você fala, não, peraí, cara, quando eu faço isso, realmente isso é uma coisa que ao repetir, na maioria das vezes dá resultado. Depois esse passo, depois esse passo, depois esse. Sejam lá 3, 7, 9, não importa. Mas sabe os milestones, os pilares que fazem com que o teu resultado aconteça? Se você não tiver isso claro e de uma maneira que você consiga explicar para a tua equipe, deixa eu te avisar, cara, vai ser difícil você conseguir o resultado que você precisa. Porque lembra, agora não é mais você. Agora são os caras. Você é detentor do know-how, da tecnologia, mas você não vale. Sim. Tudo bem? Então esse é o primeiro grande passo. Se tiverem pergunta, dúvida sobre isso, me avisa, tá legal? Vamos embora. O segundo grande passo é, além de você ter método, puta, deixa eu dar uma... Eu tô falando tanta coisa aqui. Deixa eu tomar um gole d'água antes para eu poder respirar. Vai que tem o livro vamos aqui. Lá. Com certeza. Tem a cola, que é melhor do que isso, cara. Gente fazer a cola aqui. Faça a transição. Esse é o segundo grande passo. Faça a transição de vendedor a gestor. Por que esse é o segundo grande passo? Porque outra coisa que eu tô careca, e não só literalmente falando, Fernando, é de ver o cara que assume o papel de gestor, esse vendedor que foi convidado e se torna gestor, mas ele, no fundo, ele muda a mesa dele, ele até muda a comissão ou o salário, mas ele continua trabalhando como vendedor, cara. Aliás, ele vira o vendedorzão, entendeu? Porque é aquele cara que chega no final do mês, nos últimos 5 dias, nos últimos 3 dias, e como a equipe não está conseguindo performar, ele bate no peito e fala, meu, tá bom, vai, deixa eu dar um jeito nessa porra. De fazer aquilo que ninguém consegue fazer, mas que eu faço muito bem, vou lá e vou trazer os pedidos que vocês não conseguiram. E o que mostra que é uma incompetência dele. Pois é, eu digo pro cara, ó, faz isso, não vai perder venda, não deixa o mês não fechar. Mas deixa eu te avisar, querido, não tenha orgulho disso, porque você foi incapaz. Você foi incapaz de fazer uma equipe, de desenvolver uma equipe que faça isso, você está precisando ir lá e fazer. Tudo bem? Muita gente peca nessa transição, até porque, e no livro eu abordo isso, tem uma diferença entre mudança e transição. Mudança, sim, é o novo título, é a nova mesa, é o novo salário. Cara, a transição é o processo psicológico que você vai precisar passar para deixar de ser quem você era, para se tornar quem você precisa ser agora. Então, é fundamental. Tá? Eu tive um insight desse quando eu trabalhava na indústria. Eu era, na época, supervisor de produção, uma das primeiras empresas que eu trabalhei. E muitas vezes eu, sei lá, faltava um funcionário, acontecia alguma coisa e eu me via na operação, puxando pallet de produto e tal. E aí eu lembro que o meu gerente me pegou e falou assim, você aí tá suando, fazendo. Pô, legal, cara, legal. Mas isso é um sinal de que você não está fazendo bem o seu trabalho de supervisionar a sua equipe. Tem algo que não está funcionando. E aquilo me marcou, cara. Aquilo eu falei, pô, de fato, se eu tô tendo que fazer é porque alguém não está fazendo bem feito. Percebe, cara? Enfim. Clássico, né? Um erro clássico. Então, por isso que fazer a transição é fundamental. E aí eu trago algumas técnicas que é para poder fazer isso, tá? Depois, se precisar, eu volto aí. Tô meio atento com o tempo, por isso que eu não quero entrar... Fica tranquilo. Então tá, ó. E aí a gente pode se perguntar, mas, cara, qual que é a base para poder fazer essa transição? Tem um camarada chamado Ram Charan, né? Um livro muito famoso dele, para líderes, chamado Pipeline da Liderança, onde ele traz ali, cara, dicas preciosas, cara, 3 grandes dimensões que ajudam a gente a se desenvolver em novos estágios de liderança. Quais são essas 3 grandes dimensões? Habilidades, gestão do tempo e valores profissionais. Olha aí onde entra crenças aí de novo. Valores profissionais, cara. Então, são 3 grandes dimensões que mudam, cara. Quando você deixa de ser vendedor e passa a ser gestor, se essas coisas não mudarem, provavelmente você virou o vendedorzão. O cara mais caro da companhia. Você ganha como gestor e continua atuando como vendedor. Cara, complicado, né? Sim, com certeza. Terceiro grande passo, e deixa eu só consultar para ver se eu não vou me atrapalhar e atropelar algum deles. Não, tá aqui. Desenvolva competências fortes. Desenvolva competências fortes. Que essa é outra coisa que eu vi muito na prática, cara.
E vocês vão entender muito claramente o que eu quero dizer com isso. Quando você vai dar feedback para desenvolver um colaborador, um vendedor, o que você foca normalmente? Naquilo que ele é ruim ou naquilo que ele já é bom? Normalmente vai no que é ruim. Cara, é isso. A vida, a gente cresceu aprendendo sobre isso. Seja em casa, seja no trabalho. Cara, é isso. Desenvolvimento é sempre daquilo que a gente não é bom. Agora, pensa comigo, cara. Imagina só, você, todos nós, todos e qualquer um de nós, a gente nasce, se desenvolve e por algum motivo a gente tem facilidade para algumas coisas e dificuldades para outras. Normalmente, isso é uma cultura estrutural de sociedade e, consequentemente, profissional, se desenvolver pontos fracos. Quando você investe a maior parte do tempo desenvolvendo pontos que até então eram fracos da pessoa, não aqueles pontos que eram fortes, não aquilo que era a facilidade dela, mas aquilo que era a dificuldade. Que tipo de profissional ela vira? Um profissional de altíssima performance, Medíocre. Um profissional mediano, ele deixa de ser medíocre, mas ele se torna mediano. Por quê? Porque ao trabalhar aquilo que a pessoa não é boa, no máximo ela vai se tornar mediana. Até porque como você não investiu em pontos fortes, em facilidades, você não levou ela à excelência. Sim. Então, por isso que essa é uma mudança de modelo mental. Essa é uma mudança de modelo mental. Que é você não deixar de investir em pontos fracos, em dificuldades da pessoa, mas não dedicar mais tempo a isso do que tempo àquilo que a pessoa já se mostra diferenciada. Uma vez eu vi uma frase, eu não vou saber de quem é, mas eu lembro que eu fiz uma associação com a minha vida, que era tipo, na época de criança, de escola, de colégio, eu era bom em matemática e ruim de história. Sim. O que minha mãe automática fazia? Colocar você num reforço de história. Não, cara, ela tinha que colocar você para fazer matemática, pra você ser muito foda naquilo. E é natural, acho que, do ser humano de tentar nivelar. Lógico. É estrutural. Eu não sei a origem desse conceito, dessa ideia, dessa crença, mas ela permeou e continua permeando não só a sociedade como o mundo dos negócios, cara. Isso é uma falácia. Por quê? Pesquisas já comprovam, e tem um livro muito legal que fala sobre isso, chama Desenvolva Seus Pontos Fortes, do Buckingham, um ex... se não me engano, ele foi vice-presidente de uma das grandes consultorias de pesquisa de desenvolvimento humano, onde fica claramente caracterizado o maior potencial de desenvolvimento de resultado de qualquer profissional está na capacidade dele de desenvolver os pontos fortes dele. Mais do que consertar os pontos negativos. Lógico que a gente não vai deixar a bola nas costas acontecer o tempo inteiro, mas a gente investe tempo naquilo que a gente não é bom o suficiente para neutralizar. Cara, quando eu entendi isso na minha carreira, mudou, Fernando. Foi quando eu realmente comecei a ser contratado, e não só para dar os treinamentos que eu dava no começo de carreira, mas quando eu comecei a ser contratado para dar palestras para 400, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Sabe? Cara, mudou, porque eu entendi que, para de lutar com aquilo que você não é bom, entendeu? Para de lutar com isso, tentando ficar o melhor, você nunca vai conseguir. No que você é bom, Lacava? No que você é o diferencial? Cara, é isso que vai te alçar. Foi por isso que inteligência emocional, na minha carreira, putz, cara, né? Falei, é isso, essa é a diferença. Ter o conhecimento, né, do que você não é bom e focar no que de fato você é bom. Sem dúvida. Na Hawkins ali, acho que tem aquele bate-papo com o Marlon também que a gente deu. Ele, que é um aluno nosso, ele falou o seguinte, assim, cara, eu fiquei 1 ano me batendo em estruturar os processos comerciais, estruturar os processos operacionais da minha agência. Depois eu descobri que, cara, não é pra mim, não é meu foco. Aí eu tive um gestor aqui que o cara é um nerd, o cara é muito bom nisso daqui, e eu botei ele pra tocar isso. O meu negócio é ser um comunicador, meu negócio é vender, meu negócio é fazer reunião, é fazer relacionamento. Só que eu fiquei 1 ano me batendo nessa parada que não vai pra frente, não adianta. Não adianta desenvolver, entende um pouquinho e tal, mas, cara, não vai. Ter o conhecimento de que você tem que focar no que você de fato é bom. É isso. Eu inclusive, escutando isso, é comigo, cara. Eu sei processos, eu sou um cara que conheço sobre processo, eu sei montar processo de venda, sei, cara, mas deixa eu te falar, não é meu ponto forte.
Não é. Tanto que se você vier me procurar pedindo um trabalho de consultoria de processo, eu vou falar assim, ó, legal, vou te apresentar um cara bacana para isso. Por que você não? Puta, cara, porque eu não sou o maior especialista, embora eu saiba fazer. Agora, deixa eu te falar, se você quiser me contratar para dar uma palestra para tua equipe, para ver os caras saírem de lá, sabe, já com uma inquietação de trazer resultados diferentes, ou quiser treinar a tua equipe, principalmente do ponto de vista de inteligência emocional, deixa eu te avisar, cara, dificilmente você vai achar um cara que vai provocar o resultado que eu consigo provocar. Você não vai encontrar. Você não vai, cara. Foca no que é bom e vai até o final. É isso, cara. É isso. E se eu não estiver falando a verdade, se você não se convencer disso, você não me paga. Você não me paga, cara. Pronto. Percebe? Essa é a diferença. Quarto ponto. Depois desenvolva pontos fortes, aí a gente entra naquela questão que você falou, que é como aplicar a pressão certa. Como manter a equipe motivada, no tom certo. Porque é aquilo. Se você pega leve, desmotiva, porque bateu fofo, cara, daqui a pouco tem nego pedindo as contas, falando, preciso de desafio, cara, entendeu? Preciso de desafio. Ou então, apertou demais, espana. Aliás, eu digo para as pessoas, cara, a maneira mais fácil de você demitir alguém, ou fazer com que ela peça demissão, é apertar. Porque você vai queimar ela. E quando ela se queima, cara, não tem como ela ficar. Então, a grande questão aí de determinar como você aplica a pressão certa, que é esse quarto ponto, é você conseguir equalizar duas variáveis que acontecem naturalmente no desenvolvimento de um comercial, que é desafios que ele recebe, podem ser metas quantitativas ou qualitativas, versus a habilidade que ele desenvolve para poder fazer frente a isso. O equilíbrio ou a devida equiparação entre essas duas coisas é o que mantém o cara motivado em desenvolvimento. Pressão demais, sem habilidade para poder fazer frente a esse desafio, vai queimar. Vai queimar, cara. Ele e você vão se frustrar. Muita habilidade, muito conhecimento, muito relacionamento, com pouco desafio, e isso muitas vezes acontece, o cara vai pedir as contas. Ou você vai ficar possesso, porque você está gastando mais do que ele está te dando retorno, ou então daqui a pouco ele vira e fala, eu tô indo embora para um desafio melhor, entendeu? Então, qual que é a grande sacada? É o equilíbrio entre essas duas coisas. Lançou um desafio novo, o cara está preparado para fazer frente? Não. Quais habilidades ele precisa desenvolver para isso? O cara tem muita habilidade, está sendo subaproveitado. Dá um jeito. Muda a meta. Muda a meta quantitativa, muda a meta qualitativa, cara. Põe fogo na bunda desse cara. Põe fogo, cara, porque o cara tem para entregar. E ele vai entregar, senão aqui ele vai entregar em algum lugar. Tá? Então, esse é o ponto, como é que você mantém o cara motivado. Isso tem a ver, aliás, com uma das coisas que você comentou comigo, né? Que, aliás, até surgiu aqui mais uma vez essa palavra. Isso tem a ver com flow. Isso é flow, cara. O princípio por trás dessa técnica é o flow. Não sei se vocês sabem quem foi que inventou esse conceito. É um polonês chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Muito louco. Se você lê, então, o nome dele, você fala, porra, não consigo repetir esse nome nem ferrando. Mas ele é o cara que criou esse conceito. Na verdade, ele cria o conceito observando a vida cotidiana. Qual que foi a grande interesse de estudo dele? Ele queria entender por que os artistas, principalmente os artistas, que criavam obras assim, cara, assustadoramente magníficas, não se cansavam de continuar desenvolvendo e criando coisas nesse sentido. E ele começou a estudar o comportamento desses caras e a motivação desses caras. E ele descobriu que existia por trás desse desenvolvimento contínuo essa equação entre o desafio e a habilidade que o cara precisava desenvolver para fazer frente a esse desafio. E aí ele criou o conceito de flow. Tem um livro dele, Mihaly Csikszentmihalyi, chamado Flow, onde ele explica exatamente em detalhes essa questão. Muito louco, né? Porra, muito louco. Muito foda, muito foda. Quinto ponto. Vamos lá, para a gente não se perder. Tá legal? Tá. Faça gestão. E aí, nesse momento do livro, é onde eu digo, cara, já estou trazendo um monte de coisas, algumas você já sabia, outras novas, mas que provavelmente está bagunçando a tua cabeça. Então, o quinto ponto é, como é que eu, já com todas essas novidades e com tudo aquilo que eu já tenho que fazer, que a minha empresa me traz como responsabilidades, faço a gestão da equipe. Então, o quinto ponto é, vamos fazer a gestão da equipe. E aí eu trago um modelo, um método dentro do método, de 4 passos para aquela coisa. Cara, se você fizer este beabá, você já está evoluindo como gestor, que é aprender a delegar, né? Como é que você delega, que não é de qualquer maneira.
acompanhar, né? Como é que você acompanha, como é que você monitora o desenvolvimento da tua equipe, porque mais uma vez, cara, se você está vendendo, tudo bem, vende para poder bater a meta, mas não se orgulhe disso, porque se você está precisando vender, é porque aí tua equipe não se desenvolveu o suficiente para poder fazer isso, e você cada vez mais desenvolver os caras, então monitore, né? Delegue, monitore, cobre, porque tem que cobrar, né? Enfim, afinal de contas, vida real, cobrar e reconhecer ou comemorar. É legal porque quando a gente fala de vendas, esse último passo seria algo mais corriqueiro, né? Aliás, também antes de começar o podcast, na nossa resenha aqui, a gente falava sobre isso, né? Sim. Pô, tocou o sininho, vendeu, toca o sininho, né? Puta, é isso, cara. O sino é uma maneira de comemorar, e assim como outras. Sim. É que também tem algumas particularidades nesse sentido, sabe? Muita gente acha que comemorar não, cara, tô pagando uma comissão para ele. Puta, deixa eu te falar, meu, isso não na minha opinião, isso não é remuneração, isso é ganho. Eu digo, eu mesmo na minha carreira, né? Para mim, se a única coisa que importasse na minha vida fosse remuneração, cara, desculpa, ganho, que eu inverto as palavras, se fosse ganho, eu não teria saído, antes de ser vendedor, antes de cair em vendas, há mais de 20 anos atrás, eu era executivo em multinacional. Incrível, pasmem, eu era diretor financeiro. Cara, puta que pariu, cair em vendas. E aí é uma outra história. Enfim, né? Mas cair em vendas, como praticamente todos nós. Mas aquilo, puta, eu era um cara que ganhava dinheiro. Meu, como executivo, eu ganhava dinheiro, cara. Aquilo era um ganho legal, era um pagamento legal. Mas eu não me sentia remunerado. Faltava algo. Aliás, como que acontece hoje, cara? Puta, a grana que eu recebo, cada palestra que eu dou, cada treinamento que eu faço, cada processo de mentoria que eu faço, cara, legal. Mas deixa eu te falar, receber uma mensagem de um participante, depois de, como eu já recebi, depois de anos, lá acaba, eu tô te escrevendo, porque, cara, quero te agradecer. 3, 4 anos depois, quero te agradecer. Assumi minha posição como gestor e tô bem, porque eu lembro das suas aulas. Quero te agradecer, cara. Isso é... Não dá. Motivacional pra caralho. Não, e outra, tem que ter as duas coisas. Sim. Só isso não paga minhas contas. Mas só pagar as minhas contas, eu falo, cara, puta, pra que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Sim. Entendeu? Sim, então, sim. Né? E nesse sentido que entra essa coisa do gestor, esse último passo do método dentro do método, né? Que é o reconhecimento versus a remuneração, e esse é um ponto importante em vendas. Tem um grande amigo meu, que começou comigo também, sentado numa mesa de treinamento, como representante técnico de vendas, há 12, 13 anos atrás. Ele acabou de assumir como CEO de uma das maiores distribuidoras Bayer no país. Caraca. E, cara, é magnífico, porque ele traz isso na gestão dele de uma maneira muito presente. Ele é um cara que muito ligadão em remuneração justa, boas comissões e preparação do time, tecnicamente, para poder alcançar lá, mas ele não abre mão, cara. Ele não abre mão de todo ano fazer uma convenção e premiar com troféu, subir no palco, os melhores. Você não faz ideia o que isso faz com a cabeça das pessoas, cara. Você não faz ideia. Sim. Sabe, o cara que tá sentado, ele fala, não é possível, ano que vem eu vou estar lá, cara. É muito além da grana. Ser reconhecido em público, cara. Puta, deixa eu te falar, Eu sei que tem gente que considera que isso não seja importante. Tá bom. Em determinado momento, talvez não seja. Tudo bem. Eu entendo, eu aceito, mas aqui entre nós, cara. Sim. Aqui entre nós. Bom, vamos lá. Chegamos no... Sexto passo. Legal. Seja um líder coach. Seja um líder coach. Legal, porque a própria chamada da técnica já explica. Sim. Sabe, aquela coisa. Para que você desenvolva realmente equipe, né? Aquela velha história, cara, não adianta você fazer pelos caras. Você tem que provocar os caras. Mais do que você dizer, faz isso. Como é que você faria se você estivesse no meu lugar? Isso desenvolve uma equipe sustentável. Sim. Isso desenvolve. Então, tem muito a ver com isso, líder coach. E o sétimo e último passo é um passo composto, que
aprimore o seu trabalho, né? Fortaleça o processo, e aí tem a ver com aquela coisa da melhoria contínua. Por quê, cara? A gente tem uma certeza de quando a gente começa a ser gestor, né? A gente tem uma outra certeza de enquanto a gente está desenvolvendo o trabalho, mas, cara, quando vai terminar? Você nunca sabe. Sim. Então, nesse sentido, a melhoria contínua é fundamental. Então, aquela coisa de, seja meio bobo, seja meio, sabe, ignorante. Eu tô fazendo pós-graduação, cara. Tô fazendo mais uma pós-graduação. E é muito interessante. Detalhe. Tirando eu, na sala, na turma, o aluno mais velho, tirando eu, tem a idade do meu filho mais velho. Cara, é muito louco isso. É muito louco, cara. É muito louco. E é bom que você também tem outras visões, né? Tipo, tem a molecada que tá querendo isso, tá com uma outra visão que talvez você não tenha. Total, melhoria contínua, cara. Melhoria contínua. Eu tô lá aprendendo com o tema, aprendendo com os caras, entendeu? Cara, eu tô aprendendo um monte de coisa. Cara, o que da minha programação mental funcionou, mas já não funciona mais, e o que eu preciso colocar de nova programação mental? É isso. Então, essa melhoria contínua também tem a ver com isso. E o segundo, e como é um passo composto, né? Fortaleça o processo, reconheça o propósito. Fortaleça o processo e reconheça o propósito. Reconheça o propósito. Porra, muito forte. É aquilo. Né? Hoje tudo bem que é uma sexta-feira, mas segunda-feira parece que o tempo ainda não mudou, ele vai estar igual aqui. O que te faz levantar numa segunda-feira chuvosa para enfrentar os leões e os ursos que você precisa enfrentar? Né? O teu chefe, os clientes que precisa enfrentar, cara. Conta para mim. E tudo bem que você me diga que você precisa pagar teus boletos. Tudo bem. Eu acredito. Mas você quer que eu acredite que realmente seja só isso, cara? Você quer que eu acredite que você veio para esta vida, viver o que você vive, a tua vida, e tem como propósito pagar boleto, cara? Que bom. Que bom. Muito foda. Propósito. Ó, o Léo aí já tá... Não, esse papo de propósito eu gosto muito porque nos últimos, faz uns 3 anos já, eu tava numa busca muito profunda para descobrir qual que é o meu propósito, por que eu acredito que o propósito a gente não acha, ele te encontra, né? Ele vai encontrar você. Sim. É o que eu acredito. E Eu também. E nesse vai e vem, nessa busca e tal, por que eu me dou tanto? Por que eu trabalho tanto? Por que eu me desafio tanto? Eu tô, tipo, na data de hoje que a gente tá gravando esse podcast, eu tô me desafiando a acordar 3h50 da manhã, todos os dias. Porque é um desafio meu, é uma coisa que eu quero pra mim. Se eu vou continuar nisso, eu não sei, mas é um desafio meu. Mas nesses 3 anos que eu tava me questionando, nessa busca e tal, porque eu trabalhava tanto, nunca tirei férias na minha vida, nunca. E daí eu fui naqueles momentos e o que me fazia feliz? Aqueles momentos, cara, o que me faz muito feliz de verdade? Porque, pô, dinheiro, patrimônio, essas coisas a gente vai construir, a gente vai ter. E daí foi onde que eu descobri que o que me fazia muito feliz e que me fazia levantar da cama, e foi um ponto que você trouxe agora há pouco, que é aquela gratificação das pessoas, aquele reconhecimento de, cara, obrigado, você tá mudando a minha vida por isso, por aquilo. E eu tive a noção de que isso me fazia mais feliz do que minhas próprias vendas, nossos próprios resultados, cara. E foi onde que eu descobri que, cara, tipo, na vida hoje a gente tá de passagem, né? A gente, né, tem um ar para respirar, a gente vai construir patrimônio, etc. Mas qual que é a mensagem que você vai deixar ali para a próxima geração, né? Qual que é o legado que você vai deixar? E foi isso daí. Esse é o que me move muito. Talvez eu nem deixe um legado, cara, porque eu acho que também, às vezes a gente se confunde e acaba criando uma responsabilidade maior do que aquela que precisaria. Eu nem sei se eu vou deixar legado ou não, mas a minha grande questão é o que o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo hoje, cara? O que eu tô fazendo hoje para melhorar a vida das pessoas, que eu posso melhorar. Então, por exemplo, desenvolver essa técnica que eu comentei com vocês minutos atrás, foi uma coisa que foi surgindo naturalmente dos atendimentos que eu fazia, das mentorias e coaches que eu fazia. Quando menos eu me dei conta, eu tinha desenvolvido, eu estava usando ferramentas dos meus conhecimentos, dos mergulhos em autoconhecimento, expansão da consciência e inteligência emocional, para solucionar questões ligadas à área comercial, profissional. Cara, e o mais importante, dava certo. O resultado acontecia. Eu falei, pô, cara, quero levar isso para mais gente. E quanto mais eu levo para as pessoas, mais eu percebo elas conseguirem atingir os resultados dela. Porra, preciso fazer isso, quero fazer isso. Isso é importante. Só lembrando aquilo, né, cara? Adoro ganhar dinheiro. Adoro, assim, adoro ganhar dinheiro, cara. Trocar de carro, viajar, me vestir bem, tomar bonzinhos. Adoro ganhar grana. Agora, eu entendi que tem mais graça o dinheiro
ele aparece, ele se transforma em algo muito mais divertido ou muito mais legal quando ele vem acompanhado dessa coisa de as pessoas virarem e falarem assim, meu, cara, sabe o que foi muito legal? Sabe o que você fez? Foi, cara, genial, cara. Mudou o meu resultado. Eu consegui aquilo que eu não... É outra... Tem outro sabor, cara. Não sei. É até meio difícil de explicar em palavras, mas eu sei que vocês entendem aquilo que eu quero dizer e quem está nos assistindo também. No evento que a gente foi lá do Adriano Giannini, ele fez uma provocação que eu entrei exatamente nesse flow, nesse pensamento, que era, cara, o que você gostaria de que as pessoas falassem de você no seu velório? Tipo, porra, aquilo me fez refletir muito, tá ligado? Tipo, de pensar. Porque muita gente fala, pô, esse cara era foda, esse cara. Não é isso que eu quero. Pô, esse cara me ajudou pra caralho. Esse cara me ensinou, ele mudou minha vida porque ele me. Sabe? Que talvez alguém assistindo esse episódio pegue um insight que muda a vida dela. Sim. Entendeu? Você falou, pô, eu não sei se eu vou deixar legado. Cara, ele já tá aí, já tá disperso. Porque a partir do momento que você entrou na internet, aquilo vai perpetuar. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes a nossa palavra ajuda muita gente e a gente nem tem ideia, cara. Então ela tá aí. E quando você mesmo questionou, acaba pô, será que eu vou deixar legal? Eu acredito que já deixou, porque a gente que fala muito de curso, de vídeos, de próprio podcast aqui, né, que por muito tempo, mas isso vai passando, só que um livro, cara, isso daqui vai ficando por muitos e muitos anos, né, e eu acho que isso daí tá a tua mensagem, tá o motivo, claro, ganha dinheiro também, mas eu acho que é muito mais além do que isso. Acho que isso é uma consequência, né? Isso que é legal, porque essa é uma provocação que eu falo quando eu estou formando equipes comerciais, quando eu estou dando treinamento para equipes comerciais. Cara, a pergunta-chave é, qual que é o teu principal objetivo em vendas? Qual é o teu principal objetivo? E, cara, na maior parte das vezes, o que a gente escuta, até aquilo que eu mesmo, durante alguns anos, trouxe para minha vida, cara, eu quero vender, quero bater a minha meta, quero ser o vendedor número 1 da companhia, quero ganhar dinheiro, quero fazer a empresa ganhar dinheiro. Durante muito tempo foi isso. E assim, nada de errado com isso. O que eu descobri só é que as minhas vendas começaram a decolar quando eu reorganizei, quando eu subverti a ordem do meu objetivo. Quando isso que era o objetivo passou a ser consequência e o meu objetivo passou a ser, tá bom, cliente, vamos lá. Tá estranho, eu não sei como... E se eu vou conseguir, mas me conta o que de verdade você está precisando. Ou seja, colocar como objetivo ajudar o meu cliente a ter as melhores percepções do que ele precisa e ajudar ele a fazer as melhores decisões é o que trouxe com mais rapidez a consequência de fechar o negócio, bater a meta e ganhar mais dinheiro. É muito louco isso. Sim. Porque parece, mas essa é uma história bacana. Eu não estou pedindo que você acredite. Mas se você quiser experimentar, depois você me conta o resultado. É muito louco, cara. É muito, muito louco, cara. É muito louco. Senhoras e senhores, Alexandre Lacava. Muito bom. Papo muito bom. Como é que a gente dorme hoje? Lacava, como é que faz pra galera comprar o seu livro? Puta, cara, ótima pergunta. Se eu soubesse, eu teria preparado o QR Code pra gente... Não, te manda, você bota na descrição o link. Pronto. Então, legal. Nós vamos colocar o link na descrição do vídeo. Obrigado, Fernando. Onde você pode comprar o livro diretamente no meu site. Tá legal? O que é o legal de você comprar diretamente no meu site? Já vou te avisar. Se você for para a Amazon, se você for para os grandes magazines eletrônicos de venda de livros, você vai encontrar ele mais barato, tá? Do que eu vendo no meu site. Porra, por que eu compraria no teu site, Lacava? Porque no meu site, primeiro, a entrega é gratuita para qualquer parte do Brasil. Já está no preço do livro. E segundo, esse você não vai receber de nenhuma outra maneira. Eu te mando ele autografado. Eu, pessoalmente, vou autografar para você. Porra. Então, enfim, você que chegou aqui, você vai pegar direto da fonte. Compra direto do cara, vai ter aqui na descrição do vídeo, tá ali o link, é só clicar lá e comprar direto para ter essa aula, porque assim, demais. Eu achei demais o conteúdo, gostei muito do que a gente falou aqui hoje. Muito obrigado pela aula. Eu queria aproveitar, Fernando, o teu espaço aqui, já primeiro agradecer pelo convite, cara, muito legal, né? Você é um cara que me ajuda muito, a gente troca aí serviços e você tem sido fundamental para mim. Mas lembrar que quem gostou desse papo, quem se interessou, quem de alguma maneira mexeu em algum lugar, levantou alguma abinha aí em você e você queria se aprofundar mais nesse assunto, cara, as minhas redes sociais estão recheadas desse conteúdo, inteligência emocional nas vendas. Como é que você... As principais, tá? Eu tô falando de Facebook, tô falando de Instagram, tô falando de TikTok.
estou falando de LinkedIn e estou falando de YouTube. São 5 redes sociais que diariamente eu alimento elas com esse tipo de conteúdo. Me segue lá, porque inclusive em breve, como eu prometi, como eu comentei com vocês, eu estou escrevendo o livro. Em breve eu vou estar lançando o livro com a técnica que eu já dei uma abertura aqui, mas que no livro está muito mais detalhada, com muito mais, num guia passo a passo, muito mais detalhado para que você possa experimentar na tua própria vida. Olá, Cave, aqui a gente falou sobre o livro, sobre conteúdo, mas e a empresa que quer uma palestra, uma consultoria, onde que ela chama você? Qualquer rede social, você entrar em contato comigo, mandar uma mensagem inbox, e você vai sempre me achar como Alexandre Lacava, tá? Alexandre.lacava, Alexandre Lacava. Você digitou lá Alexandre Lacava, você vai me achar, tá legal? Ou então, no meu site também, alexandrelacava.com.br. Ali você vai achar telefone, WhatsApp, e-mail para entrar em contato com a gente. A gente vai te retornar, vai querer entender um pouquinho melhor, né? Para quem é. E aí a gente vai ter o maior prazer em levar para a tua empresa aquilo que já chegou para milhares de profissionais de vendas, centenas de empresas nesses 20 anos que eu tenho tido o prazer de inspirar, desenvolver, preparar e o mais importante, né? Fazer esses caras arrebentarem de vender. Muito foda. Boa. Alexandre, pô, muito obrigado. Eu acho que a galera que assiste a gente aqui, né? Parabéns por ter ficado até o final. Mas obrigado por vir disponibilizar seu tempo, conversar com a gente. Acho que eu e Fernando, a gente é muito privilegiado, né, cara? Vocês são. Vocês são, cara. Fala com uma galera muito foda aqui. Muita informação, muita bagagem, muitas anotações aqui. Então, porra, obrigado. Você deu pra gente o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, pra vir conversar com a gente também, com a galera aqui do Edscast, que é sempre muito fiel, nos ouvindo, nos acompanha já há quase 2 anos aí nessa jornada, tá? Então, porra, obrigado mais uma vez de coração. Legal. Léo, como é que faz pra galera te seguir também, pô? Pode ir no meu Instagram, Léo Juncos, o que você precisar de implementação de processos para sua agente de escala, se você estiver começando, se você estiver escalando, contratação de colaboradores, todos os playbooks operacionais, tá? A gente tem tudo lá para te ajudar, vai ser um prazer. Fernando? Me siga no Instagram, @eufernandoquilice. Vai lá, me manda um inbox se quiser saber sobre comercial, CRM de vendas, enfim, sobre toda a parte de vendas em si. Tem conteúdo, tem bastante coisa, me chama lá e a gente conversa. E não esqueça de seguir o Edscast, porra. É um botãozinho que você vai apertar e vai ajudar a gente. Então cria vergonha na sua cara agora, já aperta aí o botãozinho, segue a gente que ajuda muito a manter esse projeto ativo e vivo. Lacava, mais uma vez, muito obrigado. Leonardo, muito obrigado pela sua parceria. E para você que chegou até aqui, muito obrigado. E quinta-feira que vem, às 19 horas, mais um episódio incrível como esse. Valeu!